Olá, pessoal. Bom dia. Depois de probleminha aqui com a conexão, a gente está conseguindo entrar. Bom dia para todo mundo que está aí e olá para quem vê essa gravação depois. Poxa, para mim é uma honra e uma responsabilidade falar aqui com mães e com pais também, né? Nesse mês em que a gente está falando do amor aqui no grupo, e eu queria trazer uma reflexão e compartilhar com vocês uma reflexão a respeito da fé que une as diferenças. Eu vou me apresentar. Eu sou mãe de duas meninas lindas, que é a Helena, de 4 anos, a Beatriz, de 3, sou casada com o Ivan Teixeira, que é músico profissional, produtor musical, meu companheiro aí há 13 anos. E eu vou falar de um tema que tem muito a ver com... que fala muito forte comigo. A gente vai falar da fé que une as diferenças. Todos nós somos desafiados pelas diferenças, né, que aparecem todos os dias diante de nós. Sejam diferenças simples, sejam diferenças gritantes, sejam diferenças de percepção moral, profissional, enfim. Eu tô vendo aqui um pessoal falando bom dia. Bom dia, gente. E aí eu queria propor, pra gente fazer essa reflexão, que a gente tivesse como base um texto lá de Efésios, capítulo 4, versículo 11 até o 16. E aí, entendendo o seguinte, todos nós temos diferenças, né? Eu venho de uma família enorme, com 8 filhos, somos 8 filhos. Nós temos diferenças físicas muito fortes, temos diferenças de personalidade muito fortes, de percepção do mundo muito forte, mas existe uma força que nos une, que é a força da fraternidade, né? Ora une mais, ora une menos, mas esse é o vínculo que nos une. Quando a gente está falando num relacionamento familiar, da família que nós decidimos construir com o nosso companheiro, nossas companheiras, né, para os homens, e quando os filhos acontecem dentro do relacionamento, as diferenças das bagagens que nós carregamos ficam mais evidenciadas. E muitas vezes essas diferenças são fruto, ou são fontes, na verdade, de discórdia, de falta de confiança, de falta de empatia também. Eu confesso que às vezes cansa a gente caminhar na compreensão da diferença do outro, mas o que nos fortalece e nos anima, ou que deve nos fortalecer e nos animar, para que a gente compreenda a diferença, para que a gente respeite a diferença e para que a gente caminhe em união, é o amor de Cristo. Lá em Efésios, é o capítulo que eu queria que a gente tivesse como referência hoje, Paulo traz algumas recomendações e ele fala que a igreja é o corpo de Cristo. A gente tem, nós que confessamos o cristianismo como nossa convicção de fé, temos o hábito de frequentar uma igreja, um templo, um lugar onde a gente vai, se reúne, tem atividades sociais, atividades espirituais, em que a gente desenvolve amizades e vínculos afetivos, emocionais, mas a igreja, ela começa em nós, a partir de nós e dentro da nossa casa. É muito difícil, eu digo isso por experiência própria, a gente perceber o marido como também igreja, perceber a esposa como igreja, perceber os filhos como igreja.
Perceber que diante de Deus estamos no mesmo nível, nós não temos diferenças hierárquicas diante de Deus. Deus pode ter expectativas diferentes em relação a Kika como mãe, ao Ivan como pai, as filhas como filhas, mas para que Cristo se faça vivo em nós e para que a igreja se fortaleça em nós, dentro da nossa vivência familiar e da vivência conjugal, é importante que a gente entenda que somos igreja, estamos diante de Deus no mesmo nível, recebidos como filhos, carentes da graça de Deus, necessitados da misericórdia de Deus, e estamos todos no mesmo nível. Então eu vou ler o texto, vou colocar o óculos, para ler o texto que inspira a reflexão hoje, que é o seguinte, Efésios 4, 11 até o 16. Foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele, o Cristo, escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade, com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é o cabeça. Nesse texto, Paulo está assim, deixando bem claro que a expectativa do Cristo em relação a nós é que não que sejamos todos iguais, né? Não, muito pelo contrário. Ele chamou cada um para fazer um papel, para cumprir um papel dentro da igreja. E aí, trazendo a igreja para dentro da nossa casa. Cada um cumpre um papel. E a partir desse texto, eu queria propor 4 percepções de diferenças. Percepções positivas, né? Das diferenças que se manifestam em nós. A primeira percepção é que a diferença, ela nos completa. Então, o texto fala que uns foram chamados para apóstolos, que eventualmente tem um pouco mais de destaque, né? Outros foram chamados para discípulos, outros foram chamados para evangelistas, mestres, ou seja, cada um foi chamado dentro da sua diferença, mas todos foram chamados com um único objetivo, que é o serviço cristão, para o serviço cristão e para construir o corpo de Cristo. A diferença, ela nos completa. Eu sou uma pessoa naturalmente indisciplinada, eu faço um baita esforço para ser disciplinada. Eu preciso de todos os mecanismos, né, para ser disciplinada e para que a vida siga bem, para que o dia siga bem, para que a família siga de forma harmoniosa. Por outro lado, eu sou uma pessoa versátil, então eu consigo me organizar diante do caos. O caos me assusta, mas eu falo, ok, vamos em frente. O meu marido já tem características diferentes, né? As minhas filhas ainda são muito pequenas, meu marido é um cara disciplinado, ele é músico, ele é um excelente músico. Se ele não for disciplinado, ele não consegue manter um nível, né, de atuação profissional e musical. Mas
algumas características dele não são características que para mim são simpáticas, e nem algumas características minhas para ele são muito simpáticas, são características em que a gente olha e fala, poxa, mas poderia ser diferente? Não, foi assim que Deus nos fez. Nós fazemos uma avaliação individual daquilo que Deus espera de nós para que nos aperfeiçoemos diante de Deus, e que esse aperfeiçoamento produza frutos dentro da igreja. E é nesse sentido que a diferença completa. Assim como na harmonia musical, né? A gente tem notas diferentes que quando tocadas de forma afinada e de forma conjunta, elas criam harmonia. São notas que individualmente produzem um efeito sonoro, mas que conjuntamente no corpo da harmonia elas produzem um efeito maravilhoso sonoro, né? Então essa diferença é a diferença que nos completa, de termos características próprias que coloquemos em amor à disposição do outro para que a igreja cresça de forma harmônica. A igreja, estou sempre falando da igreja, mas a gente está fazendo essa reflexão pensando no efeito daquilo que é produzido dentro das nossas casas e dentro do nosso relacionamento. Essas diferenças, elas são diferenças, que é o segundo ponto, que nos confrontam. Porque à medida que eu olho alguém que é muito disciplinado, eu, que não sou uma pessoa muito disciplinada, tenho como primeira reação criticar. Essa pessoa é muito sistemática, ela é muito disciplinada. Mas existe valor nisso. O fato é que talvez eu, lá no fundo, a inveje, porque eu gostaria de ter essa disciplina ou essa determinação. A gente está tendo um fundinho musical do meu cachorro que ficou preso lá fora. Não se espanta. Então, essa diferença, ela nos confronta. Então, veja só, a gente olha e fala, a gente critica. Mas será que o que dentro de nós está produzindo essa crítica é fruto do Espírito? Ou ela é uma manifestação daquilo que Deus ainda não visitou em nós? Neste caso, a inveja. Eu confesso diante de vocês, eu invejo quem é disciplinado, porque essa é uma grande dificuldade minha, né? E esse é o confrontamento que o Espírito nos traz para que a gente se aperfeiçoe diante de Deus e deposite diante de Deus os sentimentos que fazem com que a gente não respeite o outro como Deus o fez, né? Ou como Deus o ama, porque a gente pode olhar o outro, olhar o parceiro ou a parceira, olhar os filhos e falar, poxa, isso me irrita, isso me enraivece, isso me faz pecar, né? Mas então comecemos em nós esse movimento para que o Espírito de Deus visite, para que Deus visite em nós essa dificuldade que a diferença nos colocou, nos confrontou, né? Então, ok, eu posso não ser uma pessoa disciplinada, mas tenho outros valores, né? O que é importante é que eu perceba dentro de mim que, à medida que eu reaja de forma negativa ou de forma muito enrijecida à diferença do outro, eu preciso abrir o meu coração para que Deus tenha espaço para confrontar aquilo que naquele momento está me movendo, para que Deus tenha espaço para dizer assim, olha, você gostaria de ser disciplinada, não inveje o que o outro tem. Perceba que você tem valores que eu como Deus e como Pai amo e acolho. Não deseje o que o outro é, porque é nessa diferença que eu, Deus vivo, completo a minha igreja, né? Dentro do relacionamento é essa diferença
que faz com que a gente se complete e que a gente se aperfeiçoe a partir do confrontamento. O terceiro ponto é que as diferenças nos amadurecem, porque à medida que eu percebo que existe uma diferença e que eu preciso aprender a conviver com ela, isso me propõe um exercício de me superar. Eu não sou mais como criança, que quero que o outro seja como eu quero, para que ele complete os meus desejos, para que ele me complete. Mas eu faço o caminho contrário. Eu percebo a diferença, eu respeito a diferença e eu caminho na direção do outro. Esse é um movimento de amadurecimento, em que quem tem filhos pequenos percebe isso todos os dias, né? Minhas filhas foram embora agora para a escola, uma delas chorando aos berros, inconsolável, porque queria que eu fizesse 3 Marias Chiquinhas nela. E eu disse para ela: Helena, hoje não dá, hoje não vai ter Maria Chiquinha, né? Hoje a gente está com um tempo contadinho, então hoje não vai ter Maria Chiquinha. Para ela, o mundo dela se encerrou no fato de eu não ter atendido o desejo dela de fazer a Maria Chiquinha, né? A Helena amadurecida, espero eu, vai olhar e falar assim: poxa, a mamãe realmente está com o tempo cronometrado, ok, fica em paz, mamãe. Eu vou para a escola tranquila, sem a Maria Chiquinha, né? Ou eu estar apurada na correria, na lida do dia a dia e dizer pro meu marido: escuta, você pode me ajudar aqui? E ele dizer: agora não consigo, né? Ok, tudo bem, eu me viro aqui. E confiar no caráter dele, no sentido de que ele não está inventando aquela história, ele não está se esquivando de responsabilidade, mas que realmente naquele momento ele não pode, né? Então é de acolher e ter empatia. É nesse sentido que as diferenças nos amadurecem, para que nós deixemos de olhar para o nosso próprio umbigo, para nós mesmos e percebamos as necessidades e os desejos do outro, né? Para que não seja só em nós que as coisas existam, né? Mas que elas existam como um corpo. Eu posso ir ao encontro do outro, eu posso, como mestre, servir como um suporte para o pastor da minha igreja, eu posso, como esposa, servir de suporte para as atividades profissionais do meu marido, ou o meu marido pode servir de suporte, de estimulador do meu progresso profissional, ou do meu progresso na maternagem, ou do meu progresso como pessoa, como ser humano. É nesse sentido que a diferença nos amadurece, porque ela nos propõe ir além, dar um passo além da onde nós estamos, para que nós cresçamos e dessa forma fortaleçamos o corpo de Cristo. E por último, as diferenças nos enriquecem. Porque, veja, eu entendo que a humanidade tenha chegado até onde chegou, estejamos todos aqui no planeta Terra, ainda que cheio de problemas e defeitos, né, que nós mesmos produzimos, mas nós chegamos aqui como raça justamente porque existem as diferenças. Porque uns foram chamados para... Tem dons para a atividade rural, outros têm o dom do ensinamento, outros têm o dom do acolhimento, outros têm os dons do cuidado, que seria de uma sociedade sem os médicos, né? Sem os professores, que dedicam de si, né? Espiritualmente, além do que é profissional. O que seria da sociedade sem os artistas, que fazem a alma ser mais leve e se esforçam no sentido de tentar traduzir os desejos e os anseios da alma?
O que seria da igreja, igreja institucional, sem os diáconos, sem as pessoas que acolhem os aflitos? O que seria da igreja sem as mulheres e os homens, né? Que vão para a cozinha, para cozinhar para as pessoas que vão chegar para uma visita na igreja? Então, o que seria de nós sem as diferenças? A gente viveria num mundo absurdamente chato, não é? Aquele mundo cores pastéis, né? Que tudo caminha em profunda perfeição, né? Mas perfeição no sentido de uma única linha. A gente não tem diferenças, a gente não tem notas. É a música do Tom Jobim, né? A música de uma nota só, em que, tudo bem, a dele é bonita, mas você começa a perceber o seguinte. Eu acho que a gente está tendo um problema aqui no live. Mas vamos continuar, porque aí a gente vai gravar, tá bom? Então, só para a gente poder finalizar, essas diferenças, elas nos enriquecem. E elas nos enriquecem como corpo. Elas nos enriquecem como família. Elas nos enriquecem como casal, né? O casal cuja parceria é enriquecida a cada dia. Se eu tenho a possibilidade de recorrer ao meu marido e dizer para ele, tenho dúvidas, tenho angústias, né? Existem situações que me afligem, e ele acolhe essa minha colocação, nós nos enriquecemos. Se ele encontra em mim uma companheira em que ele diga, tenho dúvidas, tenho angústias, estamos preocupados, né? Estamos diante de uma crise no Brasil, uma crise financeira que tem afligido e atacado muitas famílias. Então, nesse sentido, eu sei, eu entendo, eu não vou botar lenha na fogueira, porque sim, todo mundo está sabendo que tem uma crise, mas eu vou enriquecer com um olhar diferente, com um olhar positivo. Eu sei que você está aflito, eu sei que essa situação fragiliza todos nós, mas a gente precisa confiar no caráter do Cristo, no caráter de Deus, de que Ele não vai deixar nos faltar aquilo que é importante para a nossa vida, né? Seja dinheiro, seja amor, seja generosidade, seja inspiração, seja criatividade. Nesses pequenos detalhes e nas percepções diferentes é que a gente enriquece o relacionamento, né? E forma não é uma dupla do Batman e Robin, mas vira uma parceria que se fortalece a cada dia, né? Essa, por exemplo, nessas diferenças que a gente enriquece os nossos filhos, quando a gente tradiciona, né? Quando a gente os ensina a partir das nossas características, sem diminuir a característica do outro, do nosso companheiro, da nossa companheira, mas nessa diferença, nossos filhos percebendo as nossas diferenças, é que eles vão construindo a sua própria identidade e escolhendo quais são as características que que dá mais prazer, que os fortalece mais, né? Então, a diferença, ela é uma fonte inesgotável de enriquecimento, porque as diferenças estão sempre nos desafiando, né? E para a gente poder finalizar, quem produz união e harmonia nessas diferenças é o Cristo. A gente tem lá em Efésios 4:3, queria ler aqui para a gente poder finalizar, que façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês. Essa paz vem do Cristo. A união que o Espírito dá. Ele, é o Espírito de Deus, é o Cristo, que cria harmonia,
que aperfeiçoa a nossa união e que diz assim, olha, as diferenças fazem de vocês pessoas mais fortes, pessoas que se mantenham firmes como corpo para enfrentar o dia a dia, para enfrentar as dificuldades da vida, para enfrentar o desafio que é criar uma família, criar filhos e se manter em fortalecimento mútuo, né? É o Espírito de Deus que traz essa união. No versículo 4, ele termina dizendo, ele segue dizendo, há um só corpo e um só Espírito, e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. E para que o Cristo siga vivo em nós, nós precisamos nos perceber como corpo e nos fortalecer nessa esperança. Na esperança de podermos confiar no caráter de Deus, na esperança de que é Deus que nos socorre para que sigamos nesse desafio de nos completarmos, nos confrontarmos, amadurecermos, enriquecermos a nossa vivência. E é por causa dessa esperança que Deus nos une a cada momento, seja como família, seja como casal, seja como relacionamento fraternal entre as nossas famílias de origem. É esse o Espírito que precisa habitar em nós, o Espírito que percebe, que a gente consegue nos perceber, mas que a gente, como maduros, né, como filhos maduros, consigamos perceber o outro, respeitando as diferenças. Eu tenho 2 filhas lindas, sou apaixonada por elas, não é papo de mãe não, sou apaixonada mesmo, bem babona, mas elas têm personalidades completamente diferentes, né? E existe uma preferência em mim? Não, porque eu vejo riqueza e eu vejo beleza em cada personalidade. Com uma eu convivo de forma mais tranquila, a outra é um pouco mais agitada, mas essa diferença que elas me propõem, que elas me apresentam todos os dias, me enriquece. Essa diferença que elas propõem para mim e para o meu marido todos os dias nos enriquece, porque a gente também percebe as nossas características nelas, né? E enquanto casal, às vezes a gente afasta a diferença, né? Quando a gente percebe o nosso companheiro ou companheira nos nossos filhos, a percepção é outra, a recepção dessa diferença é outra, porque a gente vai criando um apaixonamento, dizendo, uau, que lindo, que sensacional, como Deus planejou tão perfeitamente, né? Como nós somos, né? Ou como seríamos como humanidade. Algumas pessoas, infelizmente, abrem mão da humanidade. Nós, chamados para sermos corpo em Cristo, temos esse privilégio e precisamos desenvolver esse privilégio a cada instante de nos olharmos, sabemos que temos diferenças, que tem situações em que eu olho e falo, que absurdo tal pessoa agir dessa forma, que absurdo a pessoa ser desse jeito, essa pessoa é muito rígida, essa pessoa tem uma conduta moral com a qual eu não concordo. Mas quando a gente olha as pessoas e olha as diferenças e percebe que Deus nos acolhe e que essas diferenças nos fazem completos, então a vida segue um pouco mais tranquila e mais rica, menos ansiosa, porque a gente também, para aceitar a diferença do outro, a gente também precisa confiar no caráter de Deus, de que Deus nos fez assim, de que Deus nos faz assim todos os dias. E eu queria deixar um último texto aqui para a gente finalizar,
que também é o Efésios, é a carta de Efésios, o capítulo 3, versículo 14 até o 16. Que é um texto que é intitulado Oração em favor do povo de Deus. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, e é só nessa posição em que a gente consegue amadurecer de verdade. De quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Um bom dia para vocês, obrigada por ter ficado esse tempo conosco e que Deus nos abençoe e nos fortaleça como corpo e como representantes do seu reino aqui na Terra. Um beijo.